Oi, 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 gente! Bem-vindos a mais um podcast com a VUM. E hoje a gente trouxe duas companhias excepcionais. Um é o nosso convidado e o outro eu trouxe um co-host hoje, gente, o Gustavo. Muito obrigado, Van, muito obrigado. Espero participar bem aqui, trazer e agregar bem aqui o podcast hoje. Eu trouxe ele porque ele conhece melhor do que ninguém aqui, um dos convidados, que é o convidado que a gente trouxe hoje. E o que acontece? Ele é um parceiro, né, aqui da agência, ele faz tráfego pago e tudo mais. A gente vai conversar também sobre ele um pouquinho aqui, né, na mesa de conversa. Mas o convidado ilustre de hoje é um mentor de negócios com propósito. Ele traz clareza, né, para as pessoas que têm empresas e também para aquelas que às vezes querem sair do CLT para empreender. E tem um projeto muito legal envolvido nisso, que é ninguém mais, ninguém menos que o Renan Puccini. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, a gente vai ter uma honra. Conversa muito legal. Uma honra nossa. Muito obrigado a vocês por me receber e espero contribuir o máximo possível para sua audiência e vamos conversar um pouco agora. Vamos conversar. Bom, o Renan, gente, como a gente conheceu, né, o Renan, foi através, literalmente, de network, então ele está sempre ali muito no mundo dos negócios, e desde de cara, assim, eu já me simpatizei muito com ele, e acabou que, no meio do caminho, a gente também está fazendo aqui um negócio diferente, mas o que me encantou e que me fez, de fato, né, chamar a pessoa dele aqui para o podcast, porque eu só chamo pessoas que eu acredito nos projetos e que realmente vai ter uma troca legal, é a questão que ele ajuda pessoas ali a empreender e tudo mais, essa parte de mentoria, e ele tem muito conhecimento, gente, muito conhecimento mesmo para dividir aqui. Mas antes da gente falar dessa parte profissional, eu queria entender melhor quem é o Renan, né? Além dessa parte de mentor. Então, me fala um pouquinho das suas origens, né? Onde que você nasceu, como que é tua infância, né? Quem construiu tudo isso aí, a criança. Tentar ser o mais sucinto possível, né? Afinal, Sim. Batendo quase 40, vai ficar 1 hora falando sobre isso. Mas, pô, eu nasci em São Caetano do Sul. Fiquei uma parte da infância, filho de pais separados, né? Então, a primeira parte ali, que é aquela parte que a gente não lembra tanto, foi bem na época da separação da minha família. E aí, com o meu pai, vim para viver com a minha avó e minha tia por parte de pai, com o meu irmão mais velho. Viemos para São Caetano e aí a vida foi aí já colocando obstáculos. Hoje consigo ver isso com clareza. Minha família veio de uma situação de classe média, porém eu não média até alto, eu diria. Só que eu não peguei essa parte. Eu peguei só a parte da dificuldade. Então a gente teve que se mudar de São Caetano, porque não tinha mais fonte de renda e tinha uma herança no interior, que era um sítio. E a gente não tinha mais como permanecer onde nós estávamos. E fomos para esse sítio, que foi muito difícil para toda a família. Mas eu era apenas uma criança. Então, para mim, morar no sítio foi ótimo, porque era onde eu passava o lazer. Então, pensa, na minha cabeça estava tudo certo. E só que daí veio alguns choques, né? Sair de uma escola que era particular. Uma escola de estado já é difícil. Agora, pensa aí para uma escola rural, que tinha apenas 2 cômodos e toda a parte ali de... A escola em si, acho que devia ter uns 300 metros quadrados, acho. Em terreno e tudo. Então foi meio chocante, assim. E acho que mas isso foi muito bom, porque foi parte da minha formação. Quantos anos você tinha nessa época? Boa pergunta, Gu. Eu acho que eu tinha uma faixa dos 9, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa época, 9, 10, acredito eu. E aí, Pinhalzinho, não sei se vocês conhecem essa cidade, exterior de São Paulo. Aí, por lá, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, até conseguir vender essa propriedade. A hora que vende, a gente vai para Bragança Paulista. E lá eu me considero bragantino, na verdade, porque lá foi a minha formação, lá que eu passei a minha vida praticamente toda. E lá que eu também foi minha carreira profissional, né? Eu comecei, fiz muitos cursos também lá, mas não era um cara tão dedicado, tão focado. Mas as oportunidades apareceram para mim, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Para mim, toda a honra e glória é dele por isso. Mesmo naquela época, eu não sabendo o que era isso. E aí, bom, resumindo, eu entro numa grande indústria. Ela existe até hoje. Lá eu fiquei por 10 anos. Lá eu fiz minha carreira em marketing. Depois desses 10 anos eu saio. Não havia mais uma possibilidade de crescimento. Eu acreditei, eu acho que eu cheguei onde eu poderia chegar lá. E sou muito grato a todos eles, inclusive,
Lá foi uma excepcional escola, até dando honra a quem merece, a Indústria Metalúrgica Frum, que é uma empresa incrível. E depois eu saio e vou para o mercado financeiro. Tenho uma oportunidade de mudar completamente, né? Quantos anos você tinha aí nessa época? Aí eu já posso ser mais assertivo. Tô com 39, eu já tava com meus 32, 33. Nossa, ficou bastante tempo na empresa. Fiquei 10 anos. Foram 10 anos lá. Eles investiram no Uma meu... vida, né? Como é que eu posso dizer? Eles identificaram o meu perfil e me deram muita oportunidade. Eu comecei no chão de Legal. fábrica, tá? Com um chão de fábrica. E eles ficaram sabendo, né? Porque eu falei, mérito todo deles que eu tava fazendo cursinho e tudo mais. E eu, na época, ia fazer engenharia, que não tem nada a ver com o meu perfil, tá? Hoje até alguma coisa, mas não naquela época. Meu perfil é muito mais comunicador, criativo e tudo mais. E aí eles ficaram sabendo disso. Na época, roubaram o carro da minha família. Eu ia de ônibus pegava o ônibus às 5 da manhã, voltava, descia no centro de Bragança, subia a pé. Eu lembro que eu tinha dinheiro mais ou menos para comprar uma uma barrinha de cereal e meio que um todinho. Era essa a minha janta. Eu subia, aí ia pro cursinho. Isso pouca gente sabe, né? Vocês são a primeira vez que eu tô falando isso. E aí, lá, eu voltava às vezes a pé, meia-noite e tudo. Muitas vezes conseguia carona também, né? Sempre consegui me relacionar bem. O networking Sempre tem um que você anjo, falou. né, no meio do caminho. Também, com certeza. E aí, bom, eles me deram uma oportunidade na área comercial, que era a principal área da empresa. Na área de marketing. E o cursinho que eu estava fazendo era do quê? Preparatório para vestibular. Ah, tá. Né? No caso, eu pensei que eu ia fazer engenharia. Só Sim. que aí eles falaram, pô, por que você não vai para a área comercial, Sim. marketing? Porque eu acho que já tinha essa coisa de me dar bem com todos, pensar no todo, ter uma parte mais com um viés comercial, Sim. muito mais do que de engenharia. Só que eu era uma pessoa, um cara novo que comecei a olhar e quem mandava ali no chão de fábrica? Os engenheiros. Sim. Então, pensando em crescimento, obviamente eu queria seguir aquela linha. E, bom, eles pagaram todos os meus estudos, legal. desde a faculdade até a pós-graduação em administração de empresas, onde um diretor me norteou, porque eu fiz a faculdade de marketing, terminando, falei, vou fazer uma pós em marketing. Ele falou, você já é especialista em marketing, já está no departamento de marketing, agora vamos ampliar isso. Que legal. Vamos olhar de uma forma mais macro, eu nunca vou esquecer isso. Então, por que você não faz administração para você entender todos os departamentos de uma empresa? Nossa, que legal. Você contando, assim, como as pessoas tinham essa fé em você, né? Foi interessante. Mas é muito assim, que ele falou, do esforço, né? Também tomar um danoninho e começar a trabalhar, né? Enfim, virar à noite, às vezes, provavelmente, e aí se esforçando, estudando, né? Então, é tudo do esforço. Nessa época, eu vou te falar que Nem não virava tanto à noite estudando. Eu mudei muito, Van. E vocês vão entender isso porque com o eu tempo. conheço ele hoje em dia e sei que ele é esforçado. Eu tenho hoje muita disciplina, que foi com muito esforço mesmo, mas não era assim. Na verdade, eu fui músico, vivia na noite, tocando, vivia de porre em porre. Eita! Tem muita coisa por trás aí, na verdade. Todo mundo tem uma história. Eu era uma pessoa que, na verdade, se você for parar pra pensar, ninguém botava muita fé, não. Nossa. Tá? Inclusive, eu acredito até na família. Porque eu era mais novo e sempre fui o cara que ligou ali o botãozinho, eu sou mais eu e ia. Meu pai brincava, falecido, meu pai falecido já, ele falava, você é o cara que sempre aprende na dor. Tem a dor e o amor. Ele falou, você sempre dá na parede. Eu não consigo te entender. A gente fala pra você vir pra cá e você vai pra lá. E hoje não mais. Hoje eu sou muito mais pelo amor. Por quê? Porque você vai amadurecendo com um monte de coisa que acontece. Mas voltando pra fechar, aí chegou nesse limite. E aí eu venho pro mercado financeiro, pra São Paulo. Eu conheci a minha atual esposa e vinha pra casa dela, vem pandemia. E aí meu casamento acontece por causa da pandemia. Porque daí minha avó e minha tia, eu brinco que elas foram minhas mães, né? Porque foi quem me criou mesmo. E isso é uma sorte, ter duas, né? A minha mãe também tá viva, tá bem. Então eu tive 3 mães, né? Nossa, então que bênção. E aí elas são de idade. O que apareceu na pandemia? Vai fechar por um mês, cuidado com os idosos. Daí eu falei, na época, pro meu namorado, posso ir pra aí? Porque já vinha todo final de semana, não, vem. E aí comecei a trabalhar, né, no famoso home office. E, bom, comecei aí a voltar direto de Extrema para... Extrema é onde a planta da Frum hoje existe e continua lá.
E eu acordava mais uma vez às 5 da manhã e voltava às 8 da noite. E eram 5 horas mais ou menos dirigindo, né? Nossa. Então, e chegou um momento que eu quase apaguei na estrada. Isso também acho que eu nunca contei. Na verdade, nem meus próprios familiares souberam disso. E aí eu preciso dar um jeito. Acho que minha vida é pra cá. Acho que lá chegou no limite. E são esses toques que Deus, a vida vai te trazendo, né? E aí eu peguei, consegui essa oportunidade me movimentando. Aí sim comecei a ver que eu tinha que me movimentar, que não, nada cai do céu, que a gente tem que fazer por merecer, né? A vida tá aqui e a gente tem que fazer isso, essa roda girar. Então comecei a estudar bastante, comecei a ler. Um cara que começou a ler com também seus 32 anos, aí 30 anos, e que o primeiro livro que leu e único na vida, isso com seus 9, 10 anos, foi o Rei Leão. E não conseguiu terminar Dumbo. Que eu lembro que eu tinha esse livro. Então você vê, né? Mas hoje um cara que facilmente aí lê seus 10 livros ano. Maratonou o que não leu ainda. Faz muitos cursos e tudo mais. Mas daí termino aí no mercado financeiro uma série de desafios, muito aprendizado, montar uma equipe, fazer o rebrand de uma marca, né? Pra galera que não sabe o rebrand, você mudar uma marca como um todo. Sim. E foi maravilhoso, foi uma bela experiência. Esse contrato se encerra e aí vamos montar nossa consultoria. Aí vamos empreender. Já fazia lançamentos, já tinha uma empresa junto com o trabalho CLT, já havia o empreendedorismo. Então já havia essa coisa de Mas quando que trabalhar. teve esse despertar para você conseguir, tipo assim, eu tenho aqui o CLT, mas eu acabei, né, vendo aqui uma outra situação para investir dinheiro. Já foi nessa parte que você fazia muitas viagens e você dormiu na estrada praticamente? Como que foi? Nasceu essa Foi na parte do dormir na estrada, você tá certa. Porque como bateu ali, aquela coisa, bate a água, a gente tem que correr. Sim. Então eu falei, aqui, e se não der certo, né? A gente tem que sempre ter um plano para as coisas. Então, e se eu não conseguir fazer essa transição rápida, porque você não bota muita fé em você no começo, né? Acho que todo mundo tem essa coisa, não sabe o valor, né? E tem algumas pessoas, eu não sei de quem é essa frase, mas eu acho maravilhosa, né? O pouco que você sabe é muito para muita gente. Sim. E você não se dá valor. Querendo ou não, na indústria, eu viajei o país inteiro. Até para fora do país eu viajei pela empresa. Né? Então foi uma baita bagagem. E outra coisa também, pensando sobre isso, né, de empreender e tudo mais, e a gente tem um despertar diferente, porque tem muita gente que tá na CLT, só que, eu tô bem confortável, igual você ficou 10 anos numa empresa, né, todos os tempos de empresas grandes ali, você é uma pessoa reconhecida, mas eu vejo isso depois de uma maturidade também, que todo mundo é descartável. Não existe uma pessoa que é insubstituível. Infelizmente, a gente vê, por exemplo, se o Faustão morresse quando ele estava na ascensão dele, ia substituir, vinha outra pessoa, né, no lugar dele. Então, às vezes a gente tem essa sensação que a gente vai ficar ali para sempre e que, enfim, com aquela vida confortável e às vezes não, né? Então, esse despertar realmente eu acho que é bem importante, bem legal de falar, né, que todo mundo acho que acaba tendo em um momento. Eu né? concordo muito com você e ainda para acrescentar o que você está dizendo, mas isso vem muito também com quem tem aquela coisa, mais uma vez, do que meu pai falou, da dor, né? Que você ir na dor, mas também tem a questão de você se preparar. De você simplesmente pegar e falar, cara, peraí, vou estudar para isso, para aproveitar, porque apareceu a oportunidade, mas quantas vezes você não está preparado? E deve ter aparecido várias vezes antes nessa loucura que eu falei para vocês que eu vivia, né? De noite, de virar a noite, né? De ficar só na curtição, porque eu era esse cara, isso é muito engraçado, você não sabe disso, mas eu era esse cara extremamente acomodado, porque eu tinha uma carreira dentro da indústria e, na verdade, o dedo apontado pra mim foi enorme, todo mundo falou que eu era louco na hora que eu fui sair, porque, cara, 10 anos numa empresa, tava estável, mesmo não estando, concordo com você 100%, mas me considerava estável, morava no interior, custo mais baixo, tinha um salário alto, perante, vamos dizer, pelo menos a minha rede ali, eu tinha um salário muito bom. Sim. E, cara, convênio e benefícios e tudo mais. E aí, daí você sai do nada. Mas você acha que foi um propósito? O que fez você realmente mudar? Porque, Pergunta boa. porque você tinha um salário bom, imagino eu. Tinha uma vida ali estável, confortável. Só que, né, a gente falou ali dessa mudança que você estava dirigindo e acabou dormindo. Mas teve alguma coisa a mais? Algum propósito de vida? Algum objetivo que você queria ter? Ou era só por questão financeira mesmo? Qual que foi esse ponto de virada?
Gu, eu vou te falar o seguinte, hoje, com a maturidade que eu tenho, com o tanto de coisa que eu venho galgando, né, estudando, hoje eu 100% considero isso uma coisa divina e de Deus. Então, para mim, mais uma vez, Deus que fez isso acontecer. Na época, eu não sabia qual era o meu propósito, eu não tinha clareza. Era mais essa questão de querer crescer, essa vontade de evoluir. Isso sempre acho que esteve dentro de mim, isso é um fato. E eu acho que quem empreende tem essa coceirinha ali e que beira a loucura, né? Às vezes. Beira uma certa loucura, porque vocês também são donos dos seus negócios, vocês sabem que é difícil, é muito instável e fora as outras adversidades que a gente tem no caminho. Então, na época, eu não sabia o que eu ia fazer. Hoje, com tudo que vem acontecendo, entendendo que o que eu mais amo fazer na vida é ajudar pessoas. Quando eu falo ajudar pessoas, é transformar negócios, é fazer as coisas crescerem. Eu entendi qual é o meu propósito, apesar de ser até muita gente fala, não, meu propósito é ajudar, é beneficiar. Não é, o meu eu acredito que é justo, eu tenho certeza do meu, né? É o que me brilha os olhos, é o que me dá vontade de levantar, é o que não me dá preguiça, é o estar aqui independente de qualquer coisa e se precisar ficar quanto tempo for, a gente vai ficar conversando, vai ficar explicando, e se vocês precisarem de qualquer coisa, vão desligar as câmeras, a gente vai ficar mais tantas horas Isso que é verdade. puder, quanto eu puder agregar, eu vou agregar e eu vou abrir tudo. Então, hoje o propósito é esse, na época era um start de evolução, e hoje, para mim, tudo que eu acabei de dizer é sintetizado em fé, em Deus, em algo maior. E como que você identificou que era o empreendedorismo esse caminho? Porque, por exemplo, um nutricionista, ele quer trazer uma qualidade de vida através da saúde, né? Talvez um professor de educação física também, através da saúde ali, da academia, do treino. Da onde você identificou empreendedorismo? Isso traz por alguma coisa por questão de liberdade, ou questão financeira, ou questão de você mexer no propósito das pessoas, de querer ajudar através de uma empresa, por exemplo? Cara, eu acho que isso vem muito na questão de, mais uma vez, eu vou bater nessa evolução, mas a evolução que eu quero dizer assim, de olhar, por exemplo, para a indústria que eu estava, compartilhando mais uma vez um pensamento acho que eu tinha, e que hoje eu entendo que eu tinha, e que eu não, na época não me ligava o porquê que eu tinha. Mas olhar para um negócio gigantesco, que tem 700 pessoas, que tem 2.000 vidas por trás, porque você considera família, e falar, cara, que legal, como é que esse cara construiu isso? Ah, isso é lindo. Isso é legal. Como é que você faz um negócio desse? Hoje acho que estão 73 anos. Você fala, cara, como é que você administra um negócio desse? Essas eram as coisas que eu me perguntava, né? E às vezes eu até perguntava para o presidente mesmo, né? E daí ele explicou toda a história, na verdade vem do pai e tal, e vem da família, e tá a família lá. E, cara, eu acho que isso é a questão de você querer crescer e aí, com essas sementinhas lá atrás, essas perguntas que eu tinha para mim, eu acho que isso me levou para o empreendedorismo. Isso me leva para querer crescer e querer impactar a vida das pessoas, porque empreender não é só para o benefício próprio, não é só para você ter liberdade geográfica e financeira. É muito maior que isso. Você está lidando com vidas, você tem que ter responsabilidade em relação a isso. Sim. Né? Então, é você impactar pessoas de forma positiva. O que eu mais tenho prazer é receber uma mensagem e falar, meu, você não sabe o quanto você me ajudou e tudo mais. E isso, para mim, é impagável. Assim. Essa resposta faz muito sentido com o que você faz hoje, se você for parar para pensar, porque empreender é legal. Você está tentando, né? Agora a gente vai entrar, né, vai fazer um curso sobre isso, a gente vai falar sobre isso, porém, tornar aquilo sustentável. Essas famílias que você olha, né, do outro lado ali, que dependem dessa empresa, né, desse empreendedor, que é a chave. Então, se essa parte de mentoria sua, né, de construir empresários, né, você passar de empreendedor e ser um empresário, né, enfim, eu entendo que é fundamental para a saúde da empresa, né, para, enfim, é legal você ter esse despertar, sair, né, do CLT para empreender, é legal, mas tornar isso sustentável também é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. E vem dentro da pergunta do Gustavo, Sim, do propósito, né? Mesmo. Muito e bom. Que muita gente não entende. Tem uma pergunta no curso, vocês sabem disso, que traz muito essa clareza, né? Que é basicamente o que você estaria fazendo se você soubesse que sua vida estivesse resolvida, né? Sim. Trocando em miúdos é uma pergunta basicamente desse tipo. E eu levo essa pergunta em várias mentorias, para vários empresários. Porque Sim. isso traz muito
é um despertar. Sim. Você pega e fala, cara, o que eu estaria fazendo se realmente eu não precisasse de dinheiro? Eu estaria fazendo o que eu estou fazendo agora? Sim. Eu estaria. Eu, sem dúvida nenhuma, estaria. Porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de mudar o negócio. Eu gosto de trazer perspectivas diferentes, né? E para isso vem muito do Renan que você conhece, não o lá de trás, que é o cara que veio aqui em 1h30 de trânsito em São Paulo, que leu 5 livros diferentes no Uber, basicamente. E aqui, cara, eu pego ali na mochila e mostro pro pessoal. E é isso. Sim. Entendeu? Tipo, que tá ali buscando, otimizando o tempo, sabendo que tem que cumprir algumas metas, que a inteligência é desenvolvida, você não nasce super inteligente ou burro, óbvio que existe uma predisposição mas você, não sei nem se esse é o termo, mas você, cara, se você começar a ler, se começar a fazer curso, você vai evoluir, isso é um fato. Uma coisa que falta hoje, né? A gente, né, ir para essa parte de leitura, estudar, né? Quando você quer empreender, fazer qualquer coisa, você precisa estudar antes. E até você estava trazendo, né? Antes, foi um livro que você leu, acho que você não concluiu qual que foi o livro que você leu que te deu um... Cara, o livro que eu li que me mudou a vida foi de um livro de um coach que depois eu fui fazer Depois eu me formei como coach, eu tenho 3 formações como coach. Muito legal. Com ele, com o Jerônimo Telmer. Foi o primeiro livro dele, agora acho que é Produtividade para Quem Quer Tempo. Se eu não me engano é esse o nome. E aí o propósito por trás, um livro 100% revertido à causa da fome. Nenhum real foi para ele. Aí você vai vendo que você consegue fazer uma coisa que eu acho absurda, que é você ajuda pessoas, você faz elas evoluírem, elas evoluindo, as outras pessoas ao redor evoluem, e além de tudo, você ainda pode ajudar causas. Cara, é muito... Eu acho isso incrível. Sim. E quando você começa a despertar para isso, parece que as coisas voltam para você muito rápido. Isso é muito legal porque as pessoas acham que empreender é só para ganhar dinheiro. Não, tem um propósito muito forte por trás. Sim. É realmente ajudar a vida, transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Sim. Né? E só a gente estava falando ali sobre conhecimento e você falou um ponto bem legal que você entrou na fábrica, né? Ali no Chão de fábrica. Chão de fábrica. E as pessoas viram o seu esforço, os seus esforços ali e começaram a até pagar os seus estudos. Sim. O que você acha que você fez de diferente para as pessoas te notarem? Né? Falando ali de uma pessoa que... vamos colocar a pessoa nessa mesma situação, que está ali no chão de fábrica, que está ali num processo um pouco ali mais baixo na hierarquia de uma empresa. O que ela tem que fazer para se destacar isso dentro de uma empresa? Eu acho que a história se explica em vários aspectos. Você pega uma história como um todo e se você... vamos dizer, fatiá-la, né? Vamos ser de uma forma bem simples para entender. Você vai conseguir identificar alguns pontos. Você pegar essa minha história, cara, sua família continua na mesma situação, tá? Vendendo almoço para comprar janta. Aí, de repente, o principal sustento da casa, meu pai era vendedor. E aí, como que um vendedor faz? Visitas. Como é que você faz visita a pé? Sem seguro. O carro não tinha seguro, não tinha condição de pagar seguro. Então, acabou. Ali foi um grande baque. Só que aí você tem 2 opções, Gustavo, na minha opinião. Você pode lamentar, você pode chorar, você pode culpar todo mundo, ou você pode fazer alguma coisa. E acho que a grande virada independente que eu acho é essa. Cara, roubaram o carro do cara, ele não tem uma situação muito boa, ele tá aqui trabalhando no chão de fábrica, mas ele tá indo fazer cursinho. Essa parte da comida ninguém deveria saber, ou sabia. E aí? Daí o cara... Aí você some da balada também, porque daí você não tem mais condição de ficar na balada, né? Você tem que começar a tomar um rumo pra vida. Os amigos começam a te julgar, isso é uma coisa que acontece muito forte. E aí são os testes, né? Quantas pessoas eu achei que eram muito próximas e que tenho contato até hoje, inclusive. Mas hoje sei dividir muito bem quem são os meus amigos e quem são conhecidos. Pessoas que eu vou tendo sempre na minha rede, mas que... na época mais difícil da minha vida, viraram as costas. Sim. Agora é muito mais fácil ser meu amigo, eu acredito. Mas na época foram pouquíssimos, eu diria que foram 3. E tem aquela coisa, né? Eu brinco que eu vou escrever um livro que é os ditados que minha avó sempre... né, que eu sou E são verdade. E são verdades absolutas, né? Essa coisa dos amigos... Quando a gente é novo, a gente não entende, né? Não. Essa minha avó, o que ela Imagina, tá eu falando? tenho 15 amigos, eu tenho 20 amigos, não sei o quê. Imagina, de forma alguma. E inclusive os amigos mais próximos, às vezes, são
pessoas que depois você vai saber que meteram, assim, a boca em você, assim, fortemente, né? E tá tudo bem. Mais uma vez, tá preparado. Eu não estava. Eu aprendi na dor. O que eu recomendo hoje para esse pessoal? Se preparem. A vida não é fácil. Essa é outra coisa que é um fato. Tanto na vida pessoal, que agora a gente falou da pessoal, basicamente, mas aí voltando para o profissional também não vai ser fácil. Mas, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, eu acho que dividindo a história é isso. Não estando... todo mundo sabia que eu não estava bem, mas eu estava lá. E mesmo não estando bem, eu não fui condenar alguém ou implicar com alguém. Eu fui tomar alguma atitude para mudar isso. Você fez o melhor com o que você tinha na mão. Basicamente, acho que você resumiu bem. É isso, você tem que não desistir, porque não vai cair do céu. Isso é um fato. Fé, extremamente importante. Para mim, o principal. Mas entenda, só fé não vai adiantar de nada. Tem que ter conhecimento, tem que ter atitude, tem que ter movimento. Aí sim vai acontecer. Aí não tenho dúvida que vai acontecer na vida de qualquer um. E essa movimentação, assim, pós-empresa, né? Por exemplo, você foi empreender, né? Começou a empreender, essa movimentação, como que foi para você, né? Para você começar a falar, agora eu quero, né, dar mentorias. Não foi apenas isso. Você estudou, o que você fez? Como que foi esse caminhar? Mas vamos lá, hoje abrindo o jogo para vocês, literalmente. Opa! Total. Assim que eu gosto. Não, porque se eu for trazer, eu não lembro qual foi Eu lembro que eu fui para uma imersão, né? Essa imersão aconteceu em Itu, mais uma vez honrando com o André Brejon, uma pessoa que não é conhecida. E na época tinha muito aquela coisa, dê uma cesta básica, venha ver minha palestra para você evoluir e tal. E eu já estava buscando estudo, já vou buscando ali me movimentar. E aí eu fui, na época, Carol, que hoje é minha esposa, liguei para ela, porque daí tinha aquela coisa, né? Vamos pra imersão, leva alguém e tal, e ela super me apoiou e a gente foi. E foi muito interessante, porque foi super impactante, foram 3 dias ali de muita inteligência emocional, de muita evolução. Depois dali, inclusive, eu saio, mesmo querendo mudar de carreira, eu ainda fui promovido dentro, porque quando você muda a mentalidade... Cara, você tem um desempenho maior. Às vezes você tá achando que você tá no máximo e ainda tem muito pra você. Sim. Né? Você acha isso até hoje? Acho. Eu acho que a nossa mente é um negócio que a gente sabe que usa pouco ainda, né? Sim, ainda mais agora, né? Então, com tanta coisa. A gente usa ainda pouco do nosso cérebro, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente sempre tem mais pra dar. E eu acho que o que nos sabota somos nós mesmos. E você vai lá atrás, em crenças limitantes, em várias coisas, sabotadores, que tem a ver muito com o que você foi criado, com as coisas que você aprendeu e tudo mais. Essa parte da mentalidade é muito importante, né? Ambiente é tudo. Assim, também. Eu acho que o ambiente é tudo não, né? Mas é uma grande parte. Não adianta a gente... Eu sou ex-fumante também, tá? Então, por exemplo, Cara, se eu conviver o tempo inteiro só com fumante... A propensão... E foi o que aconteceu, eu virei um fumante. Porque realmente na minha roda tinha muita gente que fumava, mais uma vez à noite. A noite não me trouxe grandes vantagens na vida. Então, cara, fumava muito. Aí você vai crescendo, vai evoluindo. E aí mesmo com essa turma, parei. Beleza, parei. Mas você vai entendendo que o ambiente vai te moldando. E eu era o cara, mais uma vez, que tinha... ali a carreira, e que falava que São Paulo não era... Eu jamais vou para São Paulo. Eu vinha para São Paulo só trabalho. Eu não gosto de São Paulo. Hoje, São Paulo, para mim, é um lugar que eu acho maravilhoso, assim como vários outros lugares do país, né? Mas nos ambientes certos, com as pessoas certas, e sabendo o que você está fazendo ali. Aí vem intencionalidade, de saber onde você está, o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Sim. Também acho que isso é uma boa sacada aí para quem está nos assistindo, porque... Muda também, muda muito. Eu quero perder peso. Eu vivo com uma galera que só faz churrasco. Não tem como. Entendeu? Toma cervejinha, que não tem nada de errado, não tô condenando ninguém. Mas se você andar com uma galera que, é mais vai falar pra você, vamos jogar uma bola, mas no final eu tô tranquilo, vamos fazer no seu, sabe? Vamos cada um pra sua casa. Ou, sabe, alguém que te estimule a fazer algo positivo, independente do que for, não só essa parte de emagrecer ou parte de empreendedorismo, naturalmente você vai começar, Gustavo, você tá tendo resultado, me fala aí um pouquinho o que você tá fazendo, né?
Sim. Só que essa é a cabeça de quem quer empreender. E tem o resto do pessoal, que é a grande maioria, que vai falar, puta lá o Gustavo, mas vem ele falar que tá bem sucedido, ó, lá vem ele. Eu posso ser polêmico aí? Pode. Agora, como que foi essa virada de chave, se você percebeu também, você mudou seus hábitos, né? Foi mudando, foi estudando, foi melhorando de vida. Como que foi os amigos falando? Porque você já sentiu que algum queria te travar? Às vezes, é inconsciente as pessoas fazem isso. Mas Sim. você sentiu que alguém estava querendo te travar? Como que você identificou isso? E o que você fez para mudar? Você só se afastou? Ou você conseguiu levar ele ali até onde foi benéfico para você? O que você fez nessa parte? Mesmo, né? Cara, assim, eu acho que eu subdividi as coisas. Eu gosto hoje muito de trabalhar com métricas simples que eu acho que dão resultados. Então, se eu fosse jogar isso para uma métrica ou alguma coisa simples, o que eu fiz? Mentalmente, eu não coloquei isso no papel. Mas eu fui analisando quem esteve no meu lado de fato. Mesmo entendendo que talvez essas pessoas não entendam onde eu tô e o que eu quero alcançar. Isso não faz com que essas pessoas sejam ruins. Elas só não estão na mesma fase de vida que eu. Isso pode ser pela história delas ou porque simplesmente elas estão acomodadas. E não adianta, você não vai conseguir mudá-las. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Vou permanecer ou não? E aí essa decisão é pontuada para mim em vários aspectos. Que são, essas pessoas são realmente pessoas boas? A família delas é uma família, a amizade delas faz sentido para mim. Essas pessoas já me ajudaram em algum momento aí, tem princípio de honra também por trás, sabe? Sim. Então, cara, quais são os valores das pessoas condizem com os meus? É um remédio amargo, né? Então, aí você vai, mas assim, é uma coisa que, aí essa exclusão vai ficando mais fácil. E o não vai saindo mais fácil. Eu acho que é meio natural, às vezes, né? Vai acontecendo, o distanciamento vai acontecendo ali, porque não faz tanto sentido manter essas relações, né, na nossa vida. Você tá fazendo uma coisa, a pessoa tá fazendo outra. Gente, eu lembro que meu objetivo, quando eu entrei na indústria, era algo, eu juro, tudo, eu sei que para muitas às vezes isso e eu respeito isso, mas eu lembro que eu entrei, acho que ganhando R$800 e o meu objetivo era tipo R$3.000, né? E para muita gente, acho que esse é um objetivo ainda. E eu super respeito isso. E ajudo pessoas a crescerem seus negócios, independente dos valores, para que elas dobrem, multipliquem de forma exponencial. É isso que eu faço e que eu quero fazer cada vez mais. Mas hoje, eu olhando para trás, eu falo, cara, nossa, olha só, né? Por quê? Porque eu enxergava até um certo ponto. E se alguém nessa época virasse para mim e falasse, já pensou em ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil? Eu ia falar, nossa, o maluco falando ali, viajando. Eu ia falar um monte dessa pessoa, mas eu não conseguia enxergar isso. Eu não sabia como chegar nisso. Eu tinha lido o Rei Leão. Mas é um bom livro, vai. Não tinha como. É um ótimo livro, só que é uma história... Não, ele é ótimo, só que ele é uma história da Disney. E como toda história da Disney, ela acaba com um final feliz. E a vida não vai acabar com um final feliz se você não se mexer, né? Se você não fizer isso acontecer. E isso não tá no livro da Disney. Exatamente. Então, é isso que eu quero dizer. Se você não consegue enxergar as coisas de alguma forma, não tem como. Essa pessoa vai te julgar. E aí eu volto de novo para a resposta que eu estava te dando. Cara, eu não vou julgar, mas eu vou fazer crivos. E eu vou entender quem esteve do meu lado. E quem tem os mesmos valores que os meus. E quem eu quero que continue do meu lado. Independente e respeitando a fase delas. E entendendo que às vezes ela não vai entender a minha. E tá tudo bem. E tem outras pessoas que realmente não faz sentido nenhum. Elas vão falar, vem pra cá. Eu falo, puta, não. Não vou conseguir. Obrigado pelo convite. Justo hoje, meu cachorro quer dançar. Eu nem invento nada. Eu não invento nada. Tem uma apresentação da escola. Eu só falo, não vou conseguir. Eu agradeço o seu convite. E falando em cachorro, cara, tem um vídeo que tá no Instagram dele sobre essa parte, né, de ambiência e tudo mais. Sobre o Joey, Joey que é meu cachorro que apronta algumas aí e que acha que é um leão. Mas é bem importante isso. E tudo, até falei sobre isso, porque tudo que você está me falando aqui, acho que você está onde você está, e muitos, né? Acho que nós chegamos no lugar
legal, assim, pelo esforço. Não tem como você chegar longe se você não for uma pessoa obstinada, igual desde uma empresa, desde o CLT até, né, no campo ali de empreender, a gente chega em lugares diferentes se a gente tem essa parte de esforço, principalmente porque nada é linear, né? A gente sabe que, infelizmente, na vida que a gente tem, né, de empreender, a gente encontra desafios e a parte do esforço, você acreditar, ter um propósito é muito importante, né? E eu sei que a gente tem trabalhado num projeto muito legal com o Renan, né? Sobre você sair do CLT, né? Para empreender. E eu acho que tem que ter essa parte do esforço, porque acho que existe muita diferença entre as pessoas que têm essa coceirinha que você mencionou. É legal ter essa coceirinha, mas se eu tiver só essa coceirinha e não sair do lugar, não adianta nada, né? Então, queria ouvir um pouquinho de você. O que você considera fundamental, assim, sabe? Um princípio básico para a pessoa sair do lugar e fazer acontecer, sabe? Como empreender e tudo mais. Inclusive, dá uma palhinha aí do que é esse curso que a gente vai trabalhar. Acho que vai ser bem legal. Cara, o primeiro passo é você se movimentar. Eu acredito que é se movimentar, né? Você entender que isso eu falo, inclusive, no curso, eu aprendi em uma imersão e eu levo sempre, né? Eu falo que, às vezes, o ponto de conforto, ele é você estar ali num ambiente que você acha que é quentinho e que é confortável, mas, como eu escutei, acho que não me engano, foi no Chileison Kaiser, umas vezes, que falou, ele falou, se você estiver sentado na merda, é quentinho também. Então, foi um cara, pi. Aí cabe a todo mundo pensar como é que tá esse quentinho na sua vida, né? Então, como é que ele é? Você tem tudo o que você quer? Você consegue fazer tudo o que você gostaria? Sua família tá bem? Como é que estão as coisas? Tá tirando férias legal? E não tô falando em... Mais uma vez, isso não tem a ver com dinheiro agora. Tem a ver com você estar bem. Estar feliz. Nossa, profundo, hein? Completamente diferente. Pô, eu posso ser muito feliz com a minha família e fazer uma viagem super pro interior de São Paulo, com custo... Ou só ir fazer um bate-volta. Não tem muito isso. Às vezes a felicidade é ir no McDonald's e tá tudo bem. Entendeu? Agora, para outras pessoas é outras viagens, outras coisas, e também tá tudo bem. Mas reflete sobre isso, né? Pensa, cara, como é que tá esse seu ponto de conforto? Como é que é isso? Então, se movimentar é muito importante, ir atrás de conhecimento. Eu sei que tem uma mentora. Eu recomendo muito a mentoria. Por quê? Porque mentoria é você aprender com quem já fez o caminho. Sim, sofrer menos. Né? Eu não prometo milhões, porque eu não cheguei nos milhões. Mas eu prometo dezenas de milhares. Isso eu posso com certeza prometer. Porque lá atrás, quando eu comecei a estudar lançamento e ainda trabalhava no CLT, eu já fiz esse resultado. Tendo um salário acima da dezena, registrado, né, ali no CLT, e, na verdade, era PJ já, mas fixo, né? E tendo uma empresa faturando isso. E trabalhando muito, muito, muito. Porque não vai ser fácil. Então, aí, trabalhando muito, muito e não vai ser fácil, eu entro no primeiro pilar que a gente vai trabalhar dentro desse curso, que é a mentalidade. Que é um negócio que ninguém me ensinou e que... Ninguém me ensinou, não. Hoje eu tenho mentores que me ensinaram, mas que lá atrás, cara, mentalidade, ninguém falava sobre isso. E eu não conheço. E eu posso dizer e garantir que eu já fiz tranquilamente aí uma centena de cursos. Eu tenho que comprovar isso. Eu nunca vi ninguém falar assim, você vai ter que ter uma mentalidade para empreender, porque vai ser muito difícil, que você vai o tempo inteiro dando, assim, murro em faca. Empreender é isso. Cara, você ir atrás de cliente, conseguir o cliente e, de repente, esse cliente não faz a parte dele e ele te culpa. Sim. E depois de um tempo, ele simplesmente corta o contrato. Só que você tinha um planejamento. Aí você tem que correr atrás de outro cliente. Aí, de repente, você não tem mais nenhum cliente. Só que aqui, essa iluminação, toda essa estrutura, infelizmente, ela tem que ser paga. Ou felizmente. Né? Aí, como é que você faz? Então, a mentalidade é o primeiro pilar ali que você vai ter que trabalhar. Saber que não vai ser fácil. Entender o que realmente faz levantar da cama. Que é justamente essa questão que
foi o propósito de fazer esse curso, porque muita gente, quantas pessoas eu escuto, nossa, segunda-feira eu vou ter que trabalhar, nossa, ou vamos lá, vamos pro outro lado, o sextou. O sextou é a febre do sextou. Por que existe o sextou? Porque ninguém mais quer ficar durante a semana, porque semana você tem obrigações que, infelizmente, já tem algumas pesquisas que mostram, né? Eu acho que mais de 80% das pessoas não fazem o que gostariam de estar fazendo. Sim. Né? Fazem por obrigação. E aí o curso traz essa parte de mentalidade, de despertar, de entender o que faz sentido para você e mostra como fazê-lo. Que a gente entra para a segunda parte. Aí, como a gente faz isso? Porque não é só que nem que eu acho lamentável. 50 ideias para você ficar milionário, que também é uma loucura. Se fosse fácil assim. 50 ideias para ficar Me milionário. passa que eu quero. Aí você vai ver, tem 50 ideias. Só. Ideias. É ideias. Ele vendeu, né? Parabéns. Parabéns. Como é que eu faço essa ideia? Como eu executo isso? Sim. Como é que eu planejo isso? Sim. Né? Qual que é o passo a passo aí que eu tenho que seguir para fazer isso? Qual é o planejamento estratégico disso, né? Sim. Não existe. Então, a primeira parte a gente trabalha a mentalidade, a segunda é um planejamento para o seu negócio. Depois que você descobriu o seu propósito, vamos botar em prática, vamos entender isso. E a terceira parte é entender que não vai ser fácil. Sim. E que você vai ter outra dificuldade. Primeiro a mental, foi a que a gente vai trabalhar. A segunda é o organizacional, vamos dizer assim. Organizar tudo isso para que você minimize o máximo possível de dores de cabeça que vão acontecer no terceiro módulo. Que é esse caos que acontece, né? Que você sai ali do caos e volta para o planejamento e segue sua estrada no empreendedorismo. E aqui você já vai estar muito provavelmente faturando se você seguiu os 21 desafios que existem dentro do curso. Basicamente foi essa a ideia. Mão na massa, trabalhando o tempo inteiro do curso, com pequenas aulas, porque a gente sabe que hoje é o que funciona. Se algum dia voltar a ser grandes aulas, a gente vai fazer grandes aulas. Mas em algum momento a gente vai fazer também, porque esse é o primeiro passo. Os primeiros 3 módulos, os primeiros 3 passos que você vai dar. E nessa jornada, a roda já começa a girar de uma forma diferente. Eu acho que esse curso ele vai trazer uma clareza até para saber quem quer empreender e quem não quer. Sim. E sem você perder o que? A sua estabilidade. Porque medo é o que a maioria das pessoas tem. E, cara, eu também tive, mas foi com medo mesmo. Sim. Né? Todo mundo já fala isso, vai com medo mesmo, mas é só falar. O fazer, eu quero ver. Se você sair de uma estabilidade, sair desse quentinho e falar, pô, agora eu vou montar minha empresa. Então, esse curso é para quem ainda está trabalhando. Sim, eu falo que é para quem está trabalhando. Eu não sou a favor de joga o chapéu para outro lado do muro, larga tudo, porque você tem que ter 1000% do seu foco. Cara, eu acho que você tem que ter 1000% do seu foco dentro do que você estiver fazendo. Então, se você está sendo pago para 8 horas de trabalho, tenha 100% de foco nesse trabalho. Terminou? Não vai ser fácil. Você vai ter que continuar trabalhando. Agora, para você. Para que e aí 100% do foco no que você está fazendo. E num futuro, na minha opinião, de curto prazo, aí é relativo, cada um tem um curto prazo, né? Tem gente que fala que curto prazo é uma semana. Curto prazo é uns 6 meses. Aí você já vai começar a ter resultado. E talvez o resultado seja até uma promoção na própria empresa. Porque você vai descobrir que você não tem característica para empreender. E tá ótimo, é melhor que você achar que você é um empreendedor. Porque não é para todo mundo. Isso é um fato. Então é legal que as pessoas vão achar o próprio propósito ali em cima. Eu acredito, a gente estruturou esse curso para isso. Para que a pessoa comece a entender melhor o que ela tem que fazer, se o que ela está fazendo faz sentido, e que ela comece a levantar no domingo e fale, pô, segunda-feira, chegou, que bom, vou para cima. Que é o que eu vou para cima, vou mudar um negócio, vou poder ajudar uma pessoa, vou fazer mais coisas acontecerem, vou pensar numa ideia nova. Vou colocar uma estratégia em jogo, vou entrar numa reunião para mudar um negócio e, além disso, impactar pessoas. Né? Então, que eu sempre penso, então, como que eu faço isso e o que isso vai gerar? Então, quando você começa a pensar um pouquinho mais, é aquela coisa, muita gente pensa só até o final de semana. É meio duro até falar isso, e até meio polêmico, mas eu acho que tem muita gente, e acho que vai ter muita gente escutando a gente, que se parar para pensar, ela pensa no máximo até o final de semana. Cara, essa mente pode ser
eu falo por mim mesmo, porque eu era esse cara, né? Que só queria saber o que eu ia fazer no final de semana. Cumpria minhas obrigações, não queria evolução. Mas eu acho que quem está nos assistindo, quem comprar o curso, já vai ter essa percepção e já está um passo na frente. Porque ele já tomou uma atitude. Sim. E quando você se compromete com você mesmo, é um compromisso interessante. Depois vem o compromisso público, que é aí mais difícil ainda. Que é a hora que você não necessariamente... A gente fala público, o pessoal acha que você vai pegar um microfone e sair gritando, né? Ou falar nas redes sociais. Mas é um compromisso, às vezes, com... Você é casada, falar com seu marido, né? Ou você, Gu, que não é casado, mas falar com a família, né? Se comprometer com a família. Ou com os amigos mesmo, Sim. né? Então, isso é um compromisso público. E daí, você vai ser cobrado. Sim. E aí, eu acho que o jogo começa a mudar. A coisa começa a fluir de forma diferente. Esse curso é poderosíssimo, porque tem muitas pessoas que só vivem de final de semana. E se ela for parar para pensar e ela analisar que se ela só vive de final de semana, olha o quanto ela está perdendo a própria vida. Então, se tem um curso do qual traz esse propósito e faz ela viver todos os dias em cima de um objetivo, que é melhorar a vida da pessoa, nossa, isso é fenomenal. Sim. E entender, né, que é aquela coisa, é sacrifício de curto prazo, e aí é o que eu falei, vamos dizer, de 6 meses, para um benefício de muito longo prazo. Se quem estiver aqui escutando entender isso, eu acho que vale muito a pena. Porque, assim, você não vai conseguir ficar fazendo churrasco, curtindo os prazeres da vida, que são super válidos, que são muito bons e que a gente tem que ter. Só que vai ter um determinado momento que você vai ter que parar. Cara, não dá para aceitar todos os convites. Não dá para sair todo final de semana. Vanessa, a gente tava conversando antes aqui, ela falando, a semana foi super corrida. A gente conversou antes também, você falou, a minha também. Ontem eram 8 horas da noite, terminando a última reunião. Ontem viajei, voltei, daí fui até a reunião. Então, cara, vai ser fácil? Não. Ganhei muito dinheiro, parei? Em absoluto, quanto maior o volume de dinheiro que você ganhar, maior vai ser a sua responsabilidade, mais tende a você ter menos tempo. A não ser que você comece a gerir muito bem, aí a contratação, e a gente vai para escala, e a gente vai para plano de negócio, aí a gente vai para um outro nível. Sabe que eu acho bem interessante falar? É que eu sou mãe, né? Sou mãe e eu entendo que é muito importante a gente... O que você me perguntou, você fez essa pergunta para mim, Van, foi corrido. Mas a gente fechou com uma coisa, graças a Deus. Porque eu sou muito feliz no que eu faço. E acredito que o teu curso, se eu tivesse consumido ele, porque a gente tem acompanhado bem de perto, em questão de conteúdo, e enfim, o Renan é muito inteligente, mas ele falou que teve uma trajetória para chegar até aqui, e acredito que o Gustavo e eu, assim, para empreender, a gente teve uma trajetória, e não foi fácil, porque eu não tive isso. Eu não tive esse treinamento de mentalidade, eu não tive esse treinamento de entender como que precisa funcionar um negócio. O meu negócio foi tomando braço, forma aos poucos, e eu não tinha esse conhecimento. Então, se uma pessoa não quer sofrer, assim, e quer dar esse graças a Deus mesmo na correria, e também, gente, descansar é importante, tá? Como eu falei, eu ia contextualizar isso, eu sou mãe, eu acho que é importante você ter pelo menos um dia que você descanse, que você fique com a sua família, mas você enxergar essa sede pelo seu negócio é muito importante. Só que se você sofrer menos, que é, por exemplo, tendo um curso, tendo um mentor por trás, né? Por isso que eu trouxe o Renan aqui, porque como eu empreendo, eu entendo que é importante esse trabalho dele. É importante você que quer empreender ou que, sei lá, às vezes está infeliz, né, no CLT ou, né, não encontrou o seu propósito, saiba que existe uma forma de você ir para essa versão, né, de empreender, ou você que já está empreendendo, sofrer menos, né? E mesmo com essa correria ser gostosa, né? Eu acho que é fundamental abrir essa parte também, porque às vezes a pessoa fica até assustada. É só isso, eu não quero mais não. Mas não é isso, é justamente ao contrário. A gente trouxe esse curso, né, aqui como o assunto para falar que é importante você ter esse direcionamento e tudo que você fizer com propósito, então você vai estar feliz no meio desse projeto, né? Sim. Que é empreender. E é o plantar, né? Você planta, você colhe e não adianta, você não vai conseguir fazer
algo diferente disso. Você tem que Sim. ir atrás dos seus objetivos, entender quais são eles. Não é para todo mundo. Mais uma vez, eu bato Concordo. nessa tecla muito, não é para todo mundo e não vai ser fácil, mas vai ser muito gratificante. As recompensas são muito maiores. Qual que são? Você só falou os contras. Quais são os prós? Os prós são aqueles que eu falei no começo, né? Que a gente achou que você tem liberdade financeira, você tem liberdade geográfica, você... Tem liberdade financeira quando você estuda para isso. Por isso que o seu curso é importante. Isso. Porque eu já vivi situação, né, empreendendo que eu estava apertada demais porque eu não sabia administrar o meu negócio. Então, se você chega na frente com essa visão de negócio, você literalmente vai dar, né, tapa na cara da concorrência porque você sabe o que você está fazendo, né? Isso é bem importante. E aí volta para a mentalidade de novo, né? Porque muitas Sim. vezes... Quantas vezes a pessoa pega, e é uma questão mental / emocional, até eu diria, mas assim, de você... Ela pegou, começou a dever no cartão, aí ela pagou. Aí ela vai lá e deve de novo. Aí ela paga. E ela vira nesse ciclo. Por quê? Ela não fez ela não conseguiu fazer uma planilha financeira. E mais uma vez, eu era o cara do negativo. Duas coisas que eu não terminei. Uma, o curso que eu... Agora que eu lembrei. É gostoso falar sobre isso. Não, A gente que agora eu lembrei. Uma foi a questão do coaching lá que eu falei que eu fui para imersão. E aí eu não terminei o seguinte. Quando terminou essa imersão que foi transformadora na minha vida... E minha esposa, que só foi me acompanhar, ela foi super impactante também para ela. Só que ao final, todo mundo saiu muito bem, muito feliz. E eu olhei para o palco e eu virei para ela e eu falei: é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero mudar a vida das pessoas. Era esse o ponto que eu não fechei, que eu acho que é muito legal. Aí, né? Foi ali também muito. E falando agora no financeiro, o primeiro curso que eu paguei, eu tava com menos R$300 na conta. Misericórdia. E era um curso de... não sei. Na época, tá? E eu vou falar até o nome, porque também é um mentor, é um cara que eu admiro demais, o Érico Rocha, o 6 em 7. Né? E eu paguei acho que R$8.000 no cartão, estando no negativo. E aí, você se coloca num ponto que ou você faz. Né? Porque eu já precisava fazer. E aí começa o primeiro negócio, que foi os lançamentos, junto com o trabalho CLT. Né? Então, mais uma vez, falando do que eu vivo e não do que eu quero viver. Do que eu vivi e que eu continuei vivendo até hoje. Então, hoje agora fazendo o lançamento como expert, não mais como o produtor, né? Mas foi isso. Eu peguei e falei, eu preciso mudar minha vida. E aí o que acontece? Você acaba parando com um churrasco. Porque eu preciso pagar meu cartão. Você também começa a falar, mesma coisa, o cara vai comprar esse curso. Cara, você comprou, você investiu, tira o máximo dele. Sim. Infelizmente, é uma estatística que, sei lá, 100 pessoas compram, 20 terminam. Menos. Não é isso? O Gustavo vai falar melhor, ele que trabalha com isso. Sei lá, 5, 10? Por aí. Dependendo do curso ainda, um curso longo, hoje em dia, menos. Acho que 5 pessoas, 3, 4 pessoas terminam. Quer dizer, é muito complicado você parar para pensar. Por quê? Porque dói. Dói em vários sentidos. Dói porque você tem que se esforçar muito. E na hora que termina o seu trabalho das 18 horas, você depois vai pegar o ônibus, que é a realidade da maioria das pessoas, metrô, vai chegar 8 horas em casa. Cara, você ainda vai estudar. Você tem que estar muito determinado. Mas essa determinação vem mais uma vez, pelo que você tem como objetivo maior, um propósito. Como é que você enxerga as coisas. Aí você começa a entender o descanso. Aquela coisa, que gostoso é poder chegar e falar... Eu vim, semana passada eu estava viajando com a minha esposa. Que delícia poder fazer o que eu quero, onde eu quero. Foi uma viagem longa, não, foi aqui pro Rio, mas foi maravilhoso. Né? Mas estive num lugar maravilhoso, com amigos ótimos. Eu acompanhei, só fotão lá no Instagram. Tipo, você vai fazendo tudo que você gosta, tudo que você... Né? E, mais uma vez, o que gosta não tem a ver com dinheiro. Mas o dinheiro facilita muito. Sim. Né? É uma consequência. Então, por exemplo, a parte de restaurante e comer bem tem a ver com dinheiro, mas também tem a ver que tá com grandes amigos. Identificar. Eu estive com uma semana com um casal de amigos incríveis que nos recebeu lá. Então, são vários aspectos que você vai vendo que o empreendedorismo vai te ajudando, que você vai conhecendo pessoas também com os mesmos propósitos, que têm os mesmos valores, e isso vai abrindo muito a sua mente em relação a tudo.
Eu acho que o empreendedorismo, por ajudar muita gente, você tem um benefício que eu diria intangível, assim, porque as coisas acabam acontecendo na sua vida, você não vai, que nem a Vanessa, o Gustavo hoje, cara, como é que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente chega aqui nesse podcast? Você vai fazendo, é uma coisa meio que inexplicável, mas hoje a gente se conhece e cada vez está se aproximando mais e tendo essa amizade. Eu vejo que tem muitos valores envolvidos nisso. A gente tem muita coisa que a gente acredita, apesar de ser de regiões completamente diferentes de São Paulo, se for para pensar, né? A gente está muito distante. Digo, é bem longe. Mas a gente tem outras coisas que nos unem, e uma delas eu tenho certeza absoluta que é essa questão, primeiro, da fé, segundo, do propósito de ajudar pessoas, cada um do seu jeito, com as suas especialidades, e pensando no bem maior. E aí, quando você pensa no bem maior, naturalmente você é favorecido. Eu acredito muito nisso. E eu confesso que eu virei uma admiradora sua, falando agora pela primeira vez isso, quando a gente começou a gravar o curso. Porque foi a primeira vez, né, que eu vi um expert. Eu vou falar uma coisa de bastidor, se qualquer coisa que quiser a gente corta. Mas antes de começar, a gente vai me emocionar. Ele orou. E achei uma coisa muito bonita, porque eu vi que você acredita no que você está fazendo, sabe? E eu achei isso muito bonito. E quando a pessoa realmente acredita, não está falando mentira, aí eu me apaixono de verdade pelo projeto junto com a pessoa. E um dos motivos, assim, que eu estou feliz de participar, né, desse projeto de alguma forma, assim, auxiliando nos bastidores aí com o Gustavo, é porque a gente, quando você abre a boca, a gente vê o conhecimento acontecendo, sabe? A gente vê que realmente você sabe do que você está falando. E, assim, quando você estava fazendo as primeiras aulas, eu fiquei me questionando e fazendo as perguntas, os desafios junto com né, aprendendo ali. E realmente eu me vi que eu tô feliz, sabe, no lugar certo, porque tem um exercício, dando um spoiler do curso lá, que você vê se você tá feliz, o que, né, que realmente vai ser o seu negócio, se faz sentido ou não faz. Eu achei muito legal. O Renan é uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto. Ele é quietinho, assim, até um pouco. É um ótimo comunicador, mas mais quietinho. Mas quando ele abriu a boca para falar, eu achei sensacional. E, assim, eu acho que é o primeiro curso, assim, literalmente. Mas, gente, de verdade, não é porque a gente estava no bastidor, porque realmente tá muito legal, tá muito bom. E se você tem dúvida de empreender, essas coisas, não tá 100% pronto ainda, né? A gente tá ainda na fase de edição do curso, mas vai ser muito legal. Se você tem dúvidas, eu sou a principal, assim, a comercializar esse curso. Só um adendo, eu lembro que o Renan tava gravando e eu e a Vanessa ficavam olhando pro cara do outro assim, Caraca. meu Deus. Então, coisas que A gente nem falou pra ele isso agora que a gente tá empreendo falando. desde 2018 e tem coisas assim que esse curso seria muito pra mim naquela época, do qual eu cortaria muitos atalhos, do qual eu quebrei a cara, entendeu? Nesses anos que eu tô. Então eu olhava pra Vanessa e falava, meu Deus, a gente, tudo isso mentalmente, eu acho que a gente conversava assim, meu, que mágico isso, né? Sim, depois que fechou a gravação, né, que a gente gravou muita coisa, o Gustavo ainda falou, nossa, o cara é um fera, né, não sei o quê. Então, é legal a gente saber que a gente tá num projeto bacana como esse, com você. E, assim, de tudo, né, que a gente conversou hoje, a gente sabe que é importante a gente ter esse start, né, de acreditar no nosso sonho, de acreditar num propósito. E hoje, se você pudesse falar, tipo assim, do seu propósito, se você está feliz, o que você mais gosta de fazer no que você faz, você sabe me dizer, assim, dentro do que você faz? Primeiro, deixa eu te agradecer vocês dois. Assim, mais uma vez, eu acho que eu sou só uma ferramenta, né, na mão de Deus, e é isso que eu acredito, né? Então mais uma vez, honra e glória para mim é dele, e também me emociono com eu sou você. emotiva, né? Então, obrigado pelas palavras. Como eu falei na minha história, inclusive, tem muito mais por trás disso, e foi muito mais tempos de loucura
e de coisas que me levaram para trás, inúmeros acidentes, coisas que eu nem quero entrar muito no mérito, e usar de tudo quanto é coisa ruim para mim e com os outros, e ter feito muita coisa errada. Então, como eu falei, não só para minha família, acho que para quem me conheceu, cidade pequena, talvez quem esteja até assistindo isso daqui sabe bem quem eu fui, mas sempre dá para mudar, e principalmente quando você entende a questão da fé, a questão da família, né? Acho que eu nunca fui um cara desonesto, acho que eu sempre tive valores muito claros, mas eu acho que isso faz muita diferença. Então, essa questão do orar e tudo mais, é como eu falei, é uma coisa realmente muito, muito forte para mim, é o que eu acredito que mudou minha vida, eu acredito muito em tudo isso. Então, a verdade é essa. Sim. Desculpa, E é pergunta que você legal, falou. né, trabalhar Você com a sua fez. verdade. A pergunta foi o que você mais gosta de fazer de tudo que você faz, porque você tem uma pessoa com muito conhecimento, né? Você é mentor, agora vai fazer essa parte do curso, mas o que mais gosta de fazer? O que brilha os teus olhos? Eu acho que o ensinar é o que eu gosto mais hoje de fazer. Porque, como eu falei, como uma pessoa que ninguém dava nada, você ensinar alguém, você tem que estar muito aprofundado no que você faz. Hoje, mais ou menos, falando um pouquinho mais do que você disse em relação ao Renan que você conhece hoje. É um cara que, há 2 anos e meio, praticamente, não vou falar porque falhou já algumas vezes, mas malha 7 vezes por semana. 7 por 7, que lê todos os dias, que tem um ritual, né, entre 5 e 6 da manhã tá de pé, faz suas orações, toma seu café, depois faz sua leitura, aí vai para o seu exercício, aí começa o seu dia. Isso já fazem muitos anos. E é muito engraçado, e eu não me reconheço nessa pessoa que vocês falam de ter muito conhecimento, sinceramente. Nossa. Porque, mais uma vez, aí vem a questão de criação, de coisas que te falaram, de ambientes que você frequentou. Então, nunca fui, né? Inclusive, chefes que te menosprezaram e falaram que, né? Tá lá, né? Então, isso vem na minha cabeça muito forte. Então, eu não me reconheço nessa coisa que vocês estão me passando, mas eu fico muito feliz por isso. E eu acho que é isso, ensinar hoje pra mim, porque o que eu faço é isso, passar o conhecimento que eu tenho nessa trajetória dos 15 anos e nessa trajetória dos últimos 6 anos aí, estudando muito, fazendo muito curso, crescendo na parte espiritual, crescendo na parte do empreendedorismo. É isso que me dá prazer, poder passar esse conhecimento de uma forma estruturada e que as pessoas possam entender e botar em prática e ter resultado. Sim. E a gente vê essa paixão, né? Eu, como eu falei, passei a admirar mais, porque eu falo isso para falar, até papagaio fala. E a gente vê muitas pessoas no mercado hoje em dia que trabalham com essa parte de mentoria e tudo mais e não estão prontas. Você acha que sai com mais dúvidas do que esclarecimentos. E, enfim, eu gosto muito do projeto, acho que é um projeto muito legal. E assim, tenho um prazer, né, de trabalhar, inclusive, do lado do Gustavo, né, também aqui, porque o Gustavo também é especialista em copy, né, muita coisa, e só agregando, acho que você fez perguntas muito cirúrgicas aqui hoje, que talvez eu sozinha não ia conseguir, porque eu sou toda emotiva, ia levar pro lado emocional. Então, né, tô muito feliz com a nossa conversa de hoje, espero que a gente, né, já marque uma próxima, porque tem muita coisa para falar sobre isso, mas o nosso tempo é curto e eu quero agradecer muito, Renan, muito você, Gustavo, também pela presença de vocês aqui hoje, pelo assunto muito gostoso, pela energia, e é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Só agradecer o convite, tá? Obrigado, Van, obrigado, Renan. Espero ter ajudado aqui no bate-papo, ter agregado. Já tá. Vou procurar aqui o CLT, contratar. E, Renan, o seu curso é fenomenal. Não falo isso porque eu estou participando do projeto, porque ele realmente vai mudar a vida de muitas pessoas. E eu estou muito feliz de fazer parte disso, né? E tenho certeza que em breve a gente vai sentar aqui de novo. Sim, tem muita coisa para falar. Né, tem muito, dá pra gente se aprofundar em muita coisa, mas agradeço aí o convite. E quando a gente sentar aqui de novo, a gente vai falar, tenho certeza que a gente vai trazer muitos depoimentos de vidas que a gente conseguiu transformar através dele. Amém. Ai, antes de fechar, eu preciso que você conte a história lá do barbeiro.
Eu preciso. Tem uma história que às vezes a gente não olha, né? Tipo, não vê potencial na gente. E você acabou de falar que às vezes a gente tem limitações, você teve limitações de se enxergar. Tem uma história muito legal que o Renan tem, que já é de um case de sucesso dele. E, né, querendo ou não, aí vai da pessoa aplicar ou não. Mas me conta um pouquinho dessa história aí, ele vai falar. Não, é que eu tenho... Aí eu já comentei isso com vocês, né? Eu tenho o hábito, e aí eu tô no Uber, eu tô conversando, eu gosto de pessoas, isso é uma característica minha, e aí a gente foi aperfeiçoando algumas coisas. Eu sempre pergunto como as pessoas estão, o que está acontecendo, o que você faz e tudo mais. E eu tava cortando o cabelo, foi essa história que eu contei pra Van, e daí o cara tava falando que ele ia sair, né? E é um cabeleireiro, barbeiro, né? Acho que não... É, barbeiro. Barbeiro? É. Então, vamos lá, barbeiro, que... Cara, ele tava naquele salão há, sei lá, 7, 8, 10 anos, alguma coisa do gênero. E praticamente ele é a referência do lugar, né? Aí pensando em negócio, você fala, pô, vai tirar a referência? Daí ele meio que contou o que aconteceu lá com o dono e tudo mais. Não vou entrar no mérito. Daí ele falou, mas eu vou pra tal lugar. Eu falei, cara, tá. Daí eu falei, como é que é a sua agenda, né? Ele, não. E eu sei que a agenda dele é cheia porque eu tinha que, pra marcar era difícil. Daí ele, não, tá sempre cheia. Eu falei, tá sempre cheia. E, cara, você não... Quanto que você cobra? Tanto. Eu falei, qual a porcentagem disso vai pra você? X. Eu não vou entrar muito no mérito do valor. Mas quem é barbeiro sabe quanto que eles ganham ali, né? E pra quem não sabe, é um bom case aqui pra vocês estruturarem. Aí eu lembro que do outro quarteirão tinha um negócio de espetinho de carne. E esse negócio fechou. Daí eu falei, cara, por que vocês não montam... E aí ele tava com outro cara do lado, né? O outro barbeiro. E eles são amigos. Eu falei, por que vocês não pensaram em, já que vocês vão sair, montar o de vocês? Não, você é louco. Imagina. Que isso, não tem como. Só o aluguel ali do espaço ali do espetinho, por exemplo, os caras estão pagando, acho que, sei lá, 2 ou 3 mil reais. Eu falei, peraí, mas quanto você falou que você... Como é que tá a sua agenda? X. E qual é a sua porcentagem? Y. Imagina se isso daí for 100% para você. Agora multiplica isso versus o aluguel. Quanto custa uma cadeira? Quanto custa isso? Em resumo, né, foi o que eu te contei. Fazendo as contas de padaria ali com ele, isso em mais ou menos em 30, 40 minutos, ele precisaria mais ou menos, ele iria precisar de uma semana mais ou menos para pagar todas as contas e as outras 3 semanas ele estaria faturando para ele, né, e administrando o tempo dele e fazendo a mesma coisa que ele já fazia nesse ambiente. Porque ele já agendava, ele já cortava, ele já limpava o chão, ele já limpava tudo, ele já fazia o trabalho de dono, né, que é o empreendedor, o dono. A gente sabe disso, até você conseguir contratar pessoas, você faz tudo. E a gente fez ali um plano de negócio rapidinho, a gente foi fazendo um modelinho, tal, e a conta super fechava e dava uma bela lucratividade. Mas, infelizmente, ele preferiu ir para outro salão. Né? Aí é realmente da pessoa, e aí vai né? de cada um, porque... Mas ele não... Aí que vem a primeira parte do curso, mais uma vez, que é a mentalidade. Eu acho que ele não entendeu que ele já era o dono do negócio. Só que o que acontecia é que ele recebia 30% apenas. Sim. E o cara recebia 70% e foi a insatisfação sem fazer muita coisa, né? Assim. Por questão de mentalidade, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, dando dinheiro para outra pessoa. Exato. Em vez de ele fazer o que ele já faz ali durante o dia a dia. Exatamente. É porque é uma responsabilidade, né? Igual como ele falou, não é para todo mundo, né? Mas é legal a gente saber que existe essa visão, né? Pra você conseguir ajudar pessoas no dia a dia ali. Direto você conta alguma história, né? Sim. Dá para você empreender, fazer isso, fazer aquilo. E, enfim, essa mentalidade são poucas pessoas que têm. Sim, a questão, por exemplo, de escala, pouca gente fala sobre isso. Nesse curso ainda não é um ponto de escala, mas a escala mesmo. Às vezes você tem um negócio bem sucedido, tem uma margem boa, e aí a pessoa tá feliz, tá no ponto de conforto. E também tá tudo bem ficar no ponto de conforto, gente. Não tem nada errado. Pode ser que seja um quentinho positivo, não aquele lá que eu falei. Mas a maioria das pessoas falam que não. Então, aí você entra na parte de escala. Então, como é que eu faço esse mesmo modelo se multiplicar? Sim. Né? E aí você precisa, como eu falei, muitas vezes você precisa fazer um curso, ter um mentor,
contratar uma consultoria, contratar funcionários, alguma coisa você vai ter que fazer. Ler um livro, assistir o YouTube, não é só. Tem várias outras opções, do mesmo jeito que o cara faz uma escala, o escala do conhecimento é muito grande. E no seu curso você pincela sobre isso? Nossa, a gente fala um pouco sobre isso, sim. Não é o principal objetivo, mas a gente vai dar uma passada assim sobre isso, Legal. sem sombra de dúvida. Não, mas se a gente ficar falando, a gente vai ficar até amanhã. Mas é isso. Então, Renan, se você tiver alguma mensagem aí final, alguma coisa que você queira deixar para o público, esse é o momento. Primeiro eu quero agradecer vocês dois, foi um ótimo papo. Eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês, não só esse momento, como todos os outros momentos e tudo que está por vir. Tenho certeza, acredito muito que a gente tem valores muito parecidos, semelhantes. Agradeço muito por tudo que vocês têm feito e por esse bate-papo. Eu estou muito feliz com tudo. Acho que me falta até palavras para agradecer a vocês. Imagina. Mensagem, eu nunca pensei nisso. Sempre vi muito mentor meu, muita gente aí que eu gosto dando mensagem. Nunca parei para pensar sobre. O que eu posso passar como mensagem é para que vocês possam, de alguma forma, compreender que o pouco de vocês é muito para muita gente, que se você plantar, você vai colher, e independente do que for, então veja bem o que você vai plantar. Estou dando várias mensagens, não uma só. Mas mantenha a sua fé muito forte, faça o que é certo, e as coisas, sem sombra de dúvida, com movimento, colocando as coisas em prática, vão dar certo. É nisso que eu acredito. Eu também acredito. No final, sempre tudo dá certo. Sensacional. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau, gente.